de dentro para fora. E a maioria das pessoas acreditam que é de fora para dentro. Elas esperam que alguma coisa de fora aconteça para que dentro possa usufruir daqueles resultados. Não é uma verdade. E o Isso Não É Óbvio é um programa para as pessoas que querem entender como pessoas alcançaram resultados, mas não é sobre resultados, é sobre mentalidade e comportamento, sobre aquilo que nós aprendemos durante a vida toda e que não é a melhor maneira de fazer. É uma maneira mais inteligente, onde pessoas num ambiente de solidão alcançaram resultados extraordinários através do comportamento de dentro para fora. Começa agora com você, o Isso Não É Óbvio. Eu tenho a alegria de receber aqui no Isso Não É Óbvio dois amigos, irmãos e sócios. Paulo, você traz sócio do programa, é publicidade? É isso mesmo, a gente traz pessoas que a gente acredita, que faz parte do nosso ecossistema, é o jogo por detrás do jogo. Felipe Rossi, irmão, é um prazer, é uma alegria estar aqui contigo. Marcos Mazieri, é uma alegria estar com você. São dois grandes homens com personalidades e mentalidades totalmente diferentes, com caráteres e princípios semelhantes, e nós juntos com outros grandes empresários construímos um movimento na empresa chamada Hauser. E eu vou começar com o Felipe. Felipe, o que não é óbvio na Hauser, cara? Paulão, obrigado por estar aqui primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente. O jeito de pensar, o jeito de a gente construir, o jeito que a gente construiu a Hauser não é nada óbvio. A Hauser é uma empresa voltada para o ambiente industrial, de home improvement, e ela é uma empresa de tecnologia dentro da indústria do home improvement, da construção. Então, quando você pensa da forma com que o mercado é feito hoje e a forma com que a gente está trazendo para o mercado é completamente não óbvio. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E Marcos, como é que você se conectou com a Hauser, cara? Quando foi esse momento? Me conecto com a Hauser, inicialmente obrigado pelo convite, Paulo, um prazer estar aqui. Eu me conecto com a Hauser princípio de 2025, mais ou menos, quando conheci o Felipe, fui lá fazer uma reunião com ele, conversar, e ele começou a fazer algumas perguntas, eu também me interessei, falei, nossa, que interessante, ele me mostrou a Hauser funcionando, né, ao vivo. Aquilo me chamou a atenção, primeiro que geralmente eu escuto, as coisas estão no nível das ideias ainda. E ele mostrou um algoritmo funcionando, mostrou aquilo, todo o processo, né, que tem dentro da Hauser, da tecnologia Hauser, já funcionando, já tinha um protótipo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça no final de semana e ele ficou me ligando também, dá uma passada aqui de novo para a gente falar sobre isso. E ele falou, eu estou querendo montar aqui um plano de negócio, estou com uma ideia aqui em cima da tecnologia que você viu. E o que você acha disso? Eu falei, podemos conversar. E aí, de lá para cá, nunca mais aí paramos e estamos juntos desde então, desde aquele dia, desde o começo de 25. Dentro do que ambos vocês falaram, tem muita informação. Primeiro porque a Hauser, ela é uma empresa que ela soluciona uma dor ultra específica através da tecnologia. Então quando a gente fala de a Hauser, o que não é óbvio? A Hauser, ela soluciona uma dor mais rápido do que o modo tradicional. Ou seja, existe um velho mundo e um novo mundo. E é isso que põe a Hauser num ambiente de tanto desejo e atração para onde a gente está caminhando. E o processo, para que ele possa funcionar, ele precisa de pessoas com mentalidade completamente diferente. E aí o que o Marcos acabou de descrever para nós aqui foi a base de relacionamento entre vocês para que vocês pudessem se movimentar. E uma das coisas que o ser humano precisa para poder se mover é conseguir enxergar o processo no presente e no futuro, baseado nas experiências do passado, para que ele possa querer fazer parte desse ecossistema. E quanto tempo levou para você de conhecer a Hauser e se tornar sócio? Eu diria que primeiro o meu interesse foi imediato, porque acho que todo mundo que olha para a Hauser, desde que você visita o próprio website, o hauser.com, enfim, qualquer ponto de contato que você tem, ou com as pessoas que trabalham na Hauser, você percebe que tem o que a gente chama de prova de futuro. Essa empresa ela é composta por muito futuro potencial dentro dela, né? Ela está bastante à frente. Então o meu interesse foi inicial, já nos primeiros movimentos ali, e o Felipe me disse, olha, o que você acha disso? Você acha que faz sentido? Eu fui fazer as análises que normalmente a gente faz, achei que fazia muito sentido e de imediato me engajei e me tornei sócio da Hauser, foi um dos primeiros co-founders. E
30 dias depois a gente estava com o Business Plan versão 1, já de pé, já olhando como que seria, que produtos nós teríamos, de que forma nós faríamos o trabalho, como nós atenderíamos o melhor cliente, como é que a gente colocava toda aquela tecnologia que é grande, mas a serviço do cliente, a serviço do problema que tinha no mercado. Acho que foi imediata, assim. É claro que eu tive a oportunidade, porque tive espaço para poder entrar. O meu interesse foi imediato e praticamente acabamos assinando assim que eu tive os primeiros contatos com a Hauser. Ó, você acabou de dar uma mentoria aqui agora. A gente poderia ficar 2 horas sobre o que você falou. Primeiro porque, pela frase que você falou, assim, ó, prova de futuro. Um negócio que não tem uma prova de futuro, é difícil o próprio founder se mover nessa direção. Então a primeira coisa que você precisa analisar no seu negócio é, seu negócio tem uma prova de futuro? Se ele não tiver uma prova de futuro, tem alguma parte deficiente nessa história. Segunda coisa que você falou, o Felipe te mostrou já aberto, te dando espaço. Tem muito empresário querendo ter sucesso, querendo ter resultado, que não dá espaço para ninguém botar a mão por causa da paternidade, por causa de querer ter razão. Não dá para ter razão e sucesso ao mesmo tempo. A outra coisa que você fez, que é aonde a maioria dos empresários cometem erro, não fazem análise. E detalhe, eu conheço muitos empresários, eu conheço muitos especialistas, que é diferente de empresários, muitos especialistas não são empresários, mas eu conheço raríssimas pessoas no nível de background do Marcos em análise, em estratégia financeira, organizacional, business plan. Irmão, você é um dos maiores que eu conheço nisso e é uma alegria poder falar isso aqui em público para todas as pessoas. Tanto é que eu tô te convidando para ser sócio de uma outra empresa minha, junto com o Felipe, né, para fazer parte desse negócio, a Sócios AI, que é um projeto incrível que eu quero vocês dentro do jogo. A outra coisa que você falou muito interessante é que hoje uma empresa, quando ela nasce, normalmente o empresário ele passa 10 anos construindo e ele carrega todo o peso nas costas. O Felipe, quantos sócios tem hoje na Hauser, Fê? De co-founders founders e co-founders somos 6. 6. Mas nós temos outros 5 que são advisors, então 11 no total. 11 sócios numa empresa de quantos anos? Completa 3 anos o mês que vem. Completa 3 anos anos que vem. Isso não é óbvio. A maioria dos empresários, eles sobrecarregam a jornada toda nas costas dele para um dia alguém encontrar ele. E hoje, a Hauser, ela resolve diversos problemas, né? Vamos citar agora um pouquinho desses problemas que a Hauser resolve? Vamos migrar aqui da mentoria que o Marcos nos deu para os problemas que a Hauser resolve? Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode. Só uma... Desculpa. Imagina, fica à vontade. Do que o Marcos falou, ele falou assim, cara, o cliente está no centro. A maioria das empresas, o empresário, ele está tentando solucionar o seu próprio problema, a sua própria dor, aquilo que ele acredita, ele está tentando encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Uma coisa que ele falou, eu gostaria de estar hackeando tudo isso aqui. Tem que reassistir isso aqui. Exato. O que ele falou é, o cliente está no centro. Isso aqui também não é óbvio. Eu achei isso maravilhoso. Agora pode ir. Não, só queria completar uma coisa importante. Você fez a pergunta para o Marcos. Talvez eu possa dar um outro ponto de vista da resposta dele. Foi muito interessante, quando a gente começou a trabalhar junto, a primeira reunião nossa, eu acho que a gente ficou talvez umas 2 horas conversando. E depois a gente ficou de analisar, e vai e volta ali e tal, mas muito rápido. Legal, apertamos a mão, deu certo. E quando ele voltou com o business plan pronto, a estratégia pronta. Eu falei, como você fez isso? Como que você leu minha mente? Impressionantemente, tá? Eu tô falando isso de verdade. E ele falou assim, não, mas a gente conversou, nós conversamos 2 horas. E ele voltou com toda a estratégia do que eu demorei tempos para criar tudo aquilo, ele já pensou em tudo e já pensou, inclusive, na melhoria da estratégia. Uau. Só para você entender um pouquinho, você falou da mente do Marcos, eu quero endossar. Isso é óbvio? Nada é óbvio, nada, não tem nada de óbvio aqui. De verdade. Então, ou seja, se você está caminhando por uma jornada onde as coisas estão sendo óbvias, tem alguma coisa errada. Porque o óbvio ele é muito comum. O fazer o que todo mundo faz é ter resultados medíocres. O que é que você, quando alguém te convida para algo, tá fazendo de extraordinário? Você convidou o cara, apertou a mão, em 2 horas o cara volta com uma ação pronta. E ele precisava ser empresário para poder fazer isso? Não! Ele podia ser um funcionário. Ele podia ser uma pessoa que queria se conectar com outra. Ele podia ser um amigo, podia ser qualquer coisa. O resultado de prosperidade é igual a movimentos extraordinários. Animal, irmão. Animal.
É isso. Queria compartilhar, é importante a gente Ótimo. colocar tudo isso. Outras pessoas que entraram na Hauser também, todos os outros founders, todos vieram com uma abordagem muito interessante. Tem pessoas que têm um viés muito forte para vendas, o outro muito para operações, a outra pessoa com marketing, tecnologia. Então, quando a gente vai falar mais sobre isso, você que é nosso sócio, inclusive, que eu adoro, já sabe bastante, mas a gente dividir com o público vai ser muito interessante também. Ó, as pessoas têm problemas com sociedade. Se ter um sócio já é algo incomum, quem dera ter 11. Só que as pessoas, primeiro, elas não têm sociedade e elas já criam um preconceito. Segundo problema que a gente enxerga, que muitas vezes a sociedade é um amigo, é um parente. Paulo, é algum problema ter sócio em sociedade com amigo? Parente não. Eu tenho sociedade com amigos, eu tenho sociedade com parentes, as minhas irmãs são minhas sócias, o meu filho sobrinho é meu sócio, e isso para mim é uma alegria. A minha esposa é minha sócia em todas as 15 empresas que faz parte do meu grupo, não é nenhum problema. O problema é quando a sociedade ela acontece pela amizade, não pela habilidade. Não pelo talento, não pelo posicionamento, não pelo acordo. Todas as pessoas que eu vejo na Hauser têm uma posição estratégica específica. E cada uma delas não tem uma jornada de trabalho, cada uma delas tem uma missão para levar a Hauser do ponto A para o ponto B. Isso aqui, mais uma vez, irmão, não, esse programa aqui, ó, porrada. Se você não codificar isso aqui, não gerar prosperidade, eu não sei o que mais é. Paulo, tem mais uma coisa não óbvia, se quiser. Você chega na empresa e um mês depois você fala assim, tá tudo bem, só tem um problema, nós temos que mudar o nome da empresa. Isso não é óbvio. Isso não é óbvio. Isso aconteceu com a Hauser. Ótimo. Aconteceu com uma empresa que eu entrei agora, uma mentorada minha, que eu me tornei sócio dela, ela tá 8 anos com a mesma marca, e a primeira coisa que eu falei para ela é, você vai ter que despaternalizar a marca, você vai ter que parar de ser mãe da marca. E uma pessoa com coração ensinável, ela se move na hora, ela falou, tá bom, fechado. E aí aconteceu um movimento, cara, a marca em 8 anos, irmão, mudou o nome da marca. Imagina, 8 anos, carteira de cliente, loja, estrutura, mudar o nome da marca. Por quê? Porque aquele nome fazia sentido para a essência antiga. E não para a essência nova. Deus muda o nome de Abraão porque Abraão precisava de um novo posicionamento, de uma nova essência, de uma nova visão. Então a Hauser, como é que chamava antigamente? Era Next Day. Next Day, né? Next Day Gutters. Next Day é um nome legal. Para o público americano, uma solução nos Estados Unidos. Melhorou aqui? Ok. A gente tem plateia aqui, a gente tem um diretor de vídeo aqui, ele tá pedindo para arrumar a camisa. Isso. Se tiver aparecendo aqui, você me avisa que a gente arruma aqui. Mas isso nos disse muito, porque você chega pro founder, número 1, aquele que criou todo o conceito, está há 2 anos, e diz assim, tá tudo bem, mas a primeira coisa que vamos fazer é mudar o nome da empresa. Então ele vira para você e diz assim, tudo bem, vamos mudar o nome da empresa. Eu acho que isso diz muita coisa. Isso não é tão óbvio, mas explica um pouco do porquê que as coisas depois acontecem. Né? Incrível, incrível. E agora vamos falar um pouco para que as pessoas possam entender como é que a Hauser nasceu, né? Porque existe um antes da Hauser. E uma coisa que eu tenho estudado muito e analisado é que grandes empresários, pessoas de muito sucesso financeiro, são pessoas que tomam decisões no presente e futuro baseado no passado. Então, ou seja, o passado diz muito, porque os ciclos eles se repetem. E houve um passado do Felipe, né? Como é que o Felipe veio do Brasil para os Estados Unidos? Existe uma carreira do Felipe, ele chega nos Estados Unidos, começa uma jornada que eu conheço bem e depois ele constrói a Hauser. Vamos contar um pouco isso para a galera poder entender como é que você construiu a Hauser, para as pessoas poderem tentar identificar como é que eu faço semelhante ao que ele construiu, como é que eu crio essa visão. A intenção aqui não é mostrar o quanto a Hauser é poderosa. A intenção aqui é te mostrar como é que ele construiu a mentalidade por detrás do jogo para que você possa pensar como é que eu posso utilizar essa mesma mentalidade dentro do meu negócio, do que eu estou fazendo agora. Como é que eu posso me movimentar nessa direção? Vamos lá. Vamos lá. Vou começar dizendo o seguinte, ó. Tem um filme que eu gosto muito que chama I Can Only Imagine. A parte do filme, o ator principal fala assim, ele cria a música, né? E ele fala para a pessoa que ele é uma pessoa que cria a música, não que ele canta. E ele fala assim, eu criei essa música em 10 minutos, vindo de um lugar para o outro. E a pessoa responde assim, olha, com todo respeito, você demorou 30 anos para criar essa música. Então eu vou pegar esse gancho aqui para explicar. Eu trabalho há 20 e tantos anos.
Meu pai é empresário, minha família é de empresários, meu pai é uma empresa metalúrgica, e eu trabalhei nessa empresa por muitos anos. Mas desde estagiário, né? Era uma empresa metalúrgica, eu trabalhei como operador de máquina, entregador de peça, assim por diante, enfim. Mas a empresa era bem pequenininha, ela foi desenvolvendo. Eu sou engenheiro mecânico aeroespacial, formado com MBAs, assim por aí. Então foi uma carreira construída. O mais legal é que eu fui entendendo o que é um mundo empresarial sem perceber que eu estava nesse mundo empresarial. É muito interessante isso. Depois de anos eu fui entender que você empreender, você participar de um mundo empreendedor é completamente diferente de um mundo executivo. Até porque eu também já fui executivo, trabalhei na Embraer, depois disso trabalhei na Embraer, vim para cá na Embraer, inclusive trabalhei na Embraer dos Estados Unidos, mas os mundos são diferentes, você acaba entendendo muito mais a dificuldade de um empresário. O empresário realmente tem muita dificuldade. Como você começa uma empresa, você quase nunca tem o dinheiro do próximo mês, ou da próxima semana, é muito difícil. É você começar todo dia 1 do mês, precisando começar tudo do zero, com uma dívida do mês para pagar e tendo que fazer as vendas daquele mês para recuperar. Eu nunca entendi isso, né? Como jovem ainda, com meu pai, mas isso foi sempre entrando no meu subconsciente. Então eu agradeço muito a meu pai, se estiver ouvindo, uma hora que agradeço demais, amo demais meu pai. Foi uma aula. Meu pai nunca fez uma faculdade na vida, ele tem 72 anos hoje e continua sendo um mestre para mim. Enfim. Então, eu vivi essa vida com meu pai de empresariado, altos e baixos o tempo todo. Isso, acho que a principal coisa que eu aprendi ali foi criar casco, criar força de vontade, porque muita gente desiste logo, talvez na primeira lombada, na primeira ondulação. E eu aprendi com ele que não é assim, que a vida, você tem vários altos e baixos e você tem que correr atrás, usar criatividade para isso. Então, tentando resumir então um pouquinho, eu trabalhei com meu pai durante muitos anos, funcionário da empresa dele, até ser presidente da empresa do meu pai. Meu pai, então, tem uma empresa que faz peças para avião, principalmente para Embraer, a qual, como vendedor, sou apaixonado por vendas, gosto muito de vendas. Trabalhei pelo menos por 10 anos da minha vida visitando 3 vezes por semana a Embraer. Eu morava na Embraer. Minha paixão era trabalhar na Embraer, sou apaixonado por avião. Até que trabalhei na Embraer aqui nos Estados Unidos por um período muito interessante. Então, para mim, aquilo foi muito legal. A partir daquilo foi a minha vinda para os Estados Unidos, foi a meu passaporte para estar nos Estados Unidos. Nesse momento eu percebi que o meu negócio seria o empresariado, ser empresário, porque aquilo que eu aprendi eu tinha que colocar em prática. Montei uma empresa, então, bem no começo, de instalação de calha, num escritório que literalmente não tinha nem parede, né? Eu tenho fotos. Por que você entrou em calha? Porque quando eu vim para cá, eu vim, de certa forma, capitalizado por conta da minha vida executiva, e eu falei, poxa, eu vou construir algo que seja fácil. Eu estudei bastante o mercado, na verdade, né? Primeiro eu queria entender em que mercado que eu queria entrar. Aí, depois de muito estudar, entendi que o mercado de construção seria o melhor mercado. É o mercado só de home improvement, é um mercado de 600 bilhões de dólares por ano, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Depois desse mercado, depois de entender que era construção, a gente vai pesquisando, e o mercado de calha é um mercado muito forte entre brasileiros aqui na Flórida, e que era mais fácil de eu conseguir pessoas para trabalhar nesse segmento. E que ele também é um turnaround muito rápido. Então, ou seja, você vende uma calha, um projeto de $3 mil, de manhã você instala à tarde. Então, ou seja, você vende rápido, você instala rápido, você ganha rápido, ou seja, você faz dinheiro muito mais vezes. E foi assim que eu decidi entrar por esse segmento. Podia ter vários outros, podia ter telhado, mas existem licenças, existem permits que você tem que entrar. É um ambiente um pouco mais, que precisa de mais experiência no mercado. Então acho que foi uma decisão assertiva, mas precisou de um pouco de estudo. Aí eu montei uma empresa como isso, literalmente, não tinha absolutamente... Na verdade, eu fiz uma outra coisa junto, né, naquele momento. Eu tinha uma empresa de dumpsters, de caçambas de entulho, tá?
Junto com um sócio, nós compramos 32 caçambas, 2 caminhões e tal, e começamos a fazer esses 2 segmentos ao mesmo tempo. O caçamba, diferentemente da calha, ela é um pouquinho diferente. O que ela acontece? Você vende muito, mas você põe muito dinheiro na frente, e no long term ela é bacana. Então, o capital de giro seu, ele vai te matando. Porque você aluga uma caçamba para uma construtora, ela te paga depois de 30 dias, você vai fazendo a troca dela toda semana, você gasta muito com diesel, caminhão, manutenção, jogar o lixo fora, enfim, você tem muitas contas imediatas para o ganho futuro. Então, a long term é muito legal. Para nós, que estavam começando 2 empresas ao mesmo tempo, foi mais desafiador. Então, a gente separou, meu sócio continuou com esse projeto. Bom, indo para a Cali, então, que foi o nosso principal projeto. A partir dali, vendendo no 101 sempre foi muito mais lucrativo, mas a gente precisava acelerar. Eu sozinho, com um caminhão e dois operadores, né, 2 pessoas que da área mais industrial, aí, que instala e tal. Depois, isso aconteceu durante 3 meses. E sangrando dinheiro. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, será que é isso mesmo? A dúvida é frequente, né, para empresariado. Eu pensei que isso era no começo, e agora eu acho que eu estou no começo. Ou seja, faz 3 anos que eu acho que as dúvidas sempre voltam para nós. E aí a sustentação dos founders, a equipe que a gente foi construindo, a cada dia vai deixando o nosso alicerce mais fortalecido. Mas enfim, depois de várias tentativas e erros e acertos, que isso também é muito normal. Às vezes as pessoas acham que só olha a parte boa, né, de quem empreende. Assim, eu acho que são 5% a parte boa, o resto é tudo desafio. Bom, depois de algum tempo ali e tal, eu comecei a vender para outras construtoras, eu vendi para B2B também, além do B2C. E foi aonde tinha tido 2 furacões seguidos, e tinha tido uma demanda represada de troca de telhado e, consequentemente, a troca de calha. Foi quando eu comecei a entrar num mercado desse, batendo de porta em porta nas empresas e vendendo calha, e comecei a vender muita calha. A gente a gente triplicou o faturamento de um ano para o outro, do primeiro para o segundo. Foi um ano incrível, até que a gente começou a contratar as pessoas. Isso tudo dentro da empresa chamada da Next Day. Eu criei essa marca Next Day por conta de uma empresa chamada RB, várias marcas soltas, assim, você vai tentando de tudo, na verdade, no começo. Bom, e aí começamos a crescer muito. A gente cresceu no primeiro ano mais de 400 clientes, fora os B2Cs, tinham 17 pessoas dentro de um escritório, colocamos um escritório novo, e nesse momento a gente entendeu que o dinheiro estava na venda direta ao consumidor. Com o dinheiro em caixa, começamos a criar a plataforma, vendas online, para a gente poder escalar a venda, porque sempre tinha uma venda indo até a casa da pessoa, demorando 10, 20 dias, às vezes, para conseguir concluir cada uma das vendas. Não, está errado. A gente tem que automatizar o processo. Enfim, para que não seja muito longa a minha conversa, depois a gente vai ter mais papo aqui, mas a gente saiu de uma realidade que ainda é muito forte no mercado americano, de fazer uma venda em 20 a 25 dias para a Hauser hoje, que faz em menos de 10 segundos. Uau. É isso. Então, vou trazer um pouquinho da história desde o começo até agora. Legal. Você trouxe aqui também uma mentoria, eu ficaria agora pelo menos umas 2 horas dobrando o que você falou. Porque enquanto você está falando, a minha mente aprende a construir modelo de processo que você está falando. Então, seu pai começou do nada a empreender, aí você vai, trabalha dentro da empresa do pai, começa como estagiário. No momento aquele pai que teve todo um processo de construção, ele quer que o filho entenda o valor das coisas, ele está certo por isso. Ele precisa encontrar o talento do filho nesse processo. Aí você olha a Embraer começa a codificar na sua mente, você começa a criar o desejo, ou seja, você não atrai aquilo que você não deseja. Minha esposa tem uma frase que ela fala que você não atrai aquilo que você não admira. Ah, aquela casa é muito grande, eu não preciso disso. Você está afastando. Ah, um carro muito caro, eu não preciso disso. Você está afastando, você está repelindo. A gente não pode, uma empresa desse tamanho.
tudo que você critica, tudo aquilo que você coloca algum senão, você afasta. Então, você vê o quanto a gente consegue se aproximar daquilo que a gente admira e principalmente do processo de frequência. Houve uma trajetória de carreira, houve uma transferência para os Estados Unidos, aí você começa a empreender. Então, ou seja, uma coisa que eu falo para toda pessoa que quer prosperar, não tem um ambiente mais simples para você prosperar dentro do que dentro de uma empresa de uma outra pessoa. Exato. Eu trabalhei durante 17 anos para outras pessoas e eu nunca me senti funcionário de ninguém. Eu nunca me senti, estou trabalhando para os sonhos dos outros. Eu não suporto ouvir essa frase. Eu tenho hoje 32 sócios, entre eles estão vocês. Desses 32 sócios, 11 são ex-estagiários, que eles entraram na minha empresa como estagiários, foram se desenvolvendo a um ponto que eles, com um coração ensinável, eu não podia mais negá-los, eu trouxe eles para a sociedade. O último sócio que entrou agora é o João, eu conheci ele no telemarketing, trabalhou com a gente durante 6, 7 meses, um menino sem educação técnica nenhuma, poliglota, fala inglês, espanhol, francês, está estudando mandarim, nunca estudou numa escola, fala fluente inglês, fluente espanhol, fluente francês, sem ter nunca estudado numa escola. Comprei para ele um curso de IA, o menino passou final de semana, noite, madrugada, montou uma operação de IA, trouxe ele junto com o time de IA, com os outros sócios de IA, se tornou sócio de uma empresa nossa de IA em 8 meses. Só para a gente ter uma ideia do nível de movimentação que a gente dá uma oportunidade de uma pessoa que tem fome e sede, que não se coloca no papel de vítima. Porque eu acredito que não dá para ser vencedor e vítima ao mesmo tempo, e eu não vejo você sendo vítima em nenhum momento da sua história. Só que quando você empreende, é o que você falou, você vira o ponta de lança. Quando você empreende, você é o cara que tem que resolver a parte financeira, a parte tributária, a parte de contratos, a parte de contratação, matéria-prima, estoque, cliente. Você tem que resolver todos os problemas. E se você não treinou isso dentro de outras empresas, tá tudo bem, esse preço vai ter que ser pago. Exato. Mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. E ela normalmente chega quando? Quando você começa a empreender. E aí a conta fica muito cara. Se você está dentro de uma operação e você pergunta para essa operação, né? Estou trabalhando para House, sou um funcionário da House. Como é que funciona isso? Como é que eu posso ajudar isso? Como é que eu posso aprender sobre isso? Se você se envolve com o processo, você que está ouvindo aqui, você ainda não é empresário, esse é o melhor caminho. Segundo caminho que eu faria, muitas pessoas me perguntam, se você fosse começar hoje do zero, o que você faria? Hoje, se eu fosse começar do zero, eu não montaria uma operação toda do zero. Eu pegaria uma empresa como a House, que está pronta, que tem uma solução de dor clara, que tem um cliente, uma ICP clara, e eu ficaria intermediando isso aqui para ganhar dinheiro em torno disso aqui. A hora que isso aqui escalasse, aí eu começaria a pensar em outras soluções. Essa é a minha mente, pensando em todo o processo que tem para construção nesse processo. E aí você falou um outro gatilho muito importante. A dúvida do empresário é diária e constante, e é uma verdade. Eu acredito que eu pensei em desistir nos últimos 14 anos empreendendo, eu acho que mais de 100 vezes. De eu chegar para mim e falar assim, eu vou desistir, chega, não quero mais. E ela fala assim, continua, calma, vai dar certo. Só não deu certo ainda, a gente só não aprendeu. Assim, então ter uma pessoa forte do seu lado é fundamental. No meu caso, graças a Deus, estou cercado de pessoas boas, mas quem muitas vezes não me fez desistir, não me permitiu, não me permitiu desistir. Porque minha esposa chega a me ameaçar. Se você desistir, eu não desisto, eu não paro. Eu falo, meu Deus do céu, então vamos continuar. Vamos junto. E outra coisa muito importante do que você claramente falou é que a jornada ela não é linear. As pessoas elas acham que eu começo uma operação e eu começo a andar aqui, ó, acertei o modelo de negócio e a partir de agora é linear. Ele não é linear. Você está aqui andando, o que aconteceu? Você dominou isso aqui, parabéns, agora existe um novo degrau. E esse novo degrau precisa de uma nova habilidade, essa nova habilidade precisa de um novo formato, de um novo movimento. Aí quando você atinge isso aqui, opa, parabéns, agora tem um novo degrau. Então, Paulo, essa escada nunca termina? O treino nunca acaba. Se você quer prosperar, seja bem-vindo. O seu desenvolvimento é constante, a sua mente é constante naquilo que você vai fazer. Ótimo. Vou jogar essa bola para cá agora, tá? Parabéns, incrível. Galera, eu topo para todos vocês que estão olhando aqui, a gente aqui estão nos escutando, a gente montar uma sala secreta da House. Eu tô provocando vocês aqui, deixa nos comentários, me procura na minha rede social, me chama na DM, chama o Felipe, chama o Marcos, chama a House, fala, eu quero entrar numa sala secreta da House, eu quero conhecer o jogo por detrás do jogo, eu quero entender a engenharia por trás, eu quero ver o business plan, eu quero entender como isso funciona, eu quero aprender com esse ecossistema, eu quero te dar um acesso para você conhecer os bastidores, o back-end dessa operação. Marcos, hoje a House vale quanto? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela vale uma coisa para nós e as empresas, de modo geral, quando a gente fala de valuation,
isso está ligado ao ciclo de vida, né? Ao ciclo de vida. Dependendo do momento de ciclo de vida que ela está, é o que a gente acaba declarando. Uau. Certo? Então, peraí, só para as pessoas poderem nos entender aqui. Uma empresa vale o que o ciclo de vida dela vale. Exato. Ou seja, o nível de perpetuidade que ela tem. Uhum. O poder de permanecer viva sobre qualquer circunstância. Exato. Uau, eu não tinha ouvido, eu não tinha olhado ainda por esse ângulo. Então, você pode dividir esse ciclo de vida em pelo menos 5 pedaços. Tá. 2, 3 de crescimento e escala, depois você tem maturidade e você tem uma necessidade de curva S, né? Quando você tem um refazimento das skills e das tecnologias para um próximo início de nova curva S. Mas a Hauser, quando eu falei para vocês que eu via a prova de futuro, eu enxergava ali uma empresa que tinha um valuation acima de $1 bilhão. Quando eu fiz o plano de negócios, eu consigo, considerando o tamanho de mercado que ela endereçava, olhar para um valuation, eu estou falando de 10 anos, tá? De $3,2 bilhões. Mas a gente não declara esse valuation, e a gente está contando para você aqui dentro de casa, vamos falar assim, né? Porque o ciclo de vida ainda não está no ponto dessa declaração. Então, nesse momento, quando a gente vai conversar tecnicamente, a gente procura mostrar a distância da atual receita em relação ao múltiplo de valuation da Hauser agora. Então, a gente normalmente trabalha com a perspectiva de $100 milhões. É o quanto ela está no ciclo de vida e qual a distância que ela tem da receita atual já realizada. Perfeito. Então, a partir disso, a Hauser é uma empresa que, como eu disse, ela está estruturada em modelos de negócio que envolve transação, que envolve assinatura, que envolve, em termos de direção de canal, B2C, que envolve B2B2C e que envolve B2B. E essas estruturas, que são 4 estruturas, nós chamamos de avenidas de receita. Então, quando eu coordeno as 4 estruturas, eu consigo verificar qual é o potencial de receita que ela tem em cada estrutura como essa, e eu trago esses fluxos de caixa futuros a valor presente para que eu consiga te dar essa resposta. Por isso que eu falei, $100 milhões, 103,8 na verdade, está relacionado a trazer a valor presente os próximos 5 anos de fluxo de caixa que ela tem de potencial para realizar. É mais ou menos assim que a gente olha. A gente está falando de uma empresa de 3 anos, que vai completar agora, uma empresa que já tem um faturamento acima dos múltiplos de milhões de dólares, uma base de cliente consistente, com uma tecnologia consistente, falando com operações em Dubai, Europa, Brasil, escalando para novos projetos, ou seja, você está num programa que nada é óbvio aqui do que você está ouvindo. É exatamente para criar um ambiente, da mesma forma que o Felipe comentou, um filme criou uma referência e codificou a minha maneira de pensar. O meu objetivo aqui é que você conheça bastidores de negócios e mentalidade que você não está vendo no front. Quando você olha lá a Hauser, pô, essa empresa é legal, os caras ganham dinheiro e mal sabe como tudo isso é construído. Então o meu objetivo aqui é mostrar exatamente como essa engrenagem torna-se sólida para que você possa começar a projetar isso na sua mente. Não dá para você construir algo que você não vê. Mas uma vez que você viu, não dá para desver. E quando eu conheci a Hauser, pegando esse mesmo gancho, que foi através de uma mensagem de WhatsApp, eu enxerguei $1 bilhão. E eu normalmente, como eu tenho hoje 30 anos de experiência de jornada de negócios, eu normalmente coloco um nível de análise, critério, expectativa bem baixo. Se a pessoa falar para mim, essa empresa vale tanto, eu reduzo aquilo pelo menos por 1/3, para eu começar a falar. E a Hauser foi ao contrário. Quando eu entendi a mente do Felipe, quando eu entendi a engrenagem do negócio, quando eu trouxe um especialista também em números e em dados, esse cara falou, esse negócio aqui é diferente, e eu juntei aquele quebra-cabeça na minha cabeça, eu falei, isso aqui vale $1 bilhão. Perfeito. Uma coisa, e você estava mais que certo, porque naquele momento que a gente estava conversando, quando você se tornou sócio da Hauser, nós tínhamos alguma coisa em torno de 350 providers. Então, eventualmente alguém poderia, numa visão mais pragmática, falar assim, não é possível fazer isso, porque primeiro vocês estão na Flórida, ainda, num lugar pequeno, com 350 providers, como assim, né? Então, hoje, a gente está aqui em março 26, a gente tem 27 mil providers,
e a gente é nationwide. A gente está com um serviço em escala nacional disponível, pronto, que você entra lá, você compra e você usa. Mas como que alguém... não é óbvio uma empresa de 3 anos, né, ter 27 mil providers. Como é que não é muito comum. Quando a gente conversa, por exemplo, com os nossos parceiros, que são os fundos, e o Felipe vai lembrar bem dessa reunião, né, ele fala assim, olha, modelo de negócios bastante robusto, vocês têm também aqui, é defensável do ponto de vista de rede, de como funciona, as sinergias que vocês identificaram em relação à sua estratégia de M&A também são muito positivas, mas não é nada trivial. Essa foi a frase. Então, realmente, esse negócio é um negócio nada trivial. E a gente brinca entre nós de vez em quando, numa reunião a gente fala assim, isso não é trivial, hein? Mas isso veio de um fundo. Animal. Eu entendo que fazer algo comum, local, dá o mesmo trabalho do que fazer algo não trivial. O que acontece, eu diria, eu tenho uma paixão muito grande por um problema, que a gente chama de problema, um problema mercadológico chamado fragmentação. Então, toda vez que eu enxergo um negócio altamente fragmentado, e eu posso dar vários exemplos, roupa de bebê, serviços estéticos, eu poderia fazer uma lista aqui de 20 ou 30 problemas de escala mundial. O que é o fragmentado para nós? Você não tem um grande líder, não está consolidado, e você tem centenas de milhares de pessoas propondo aquele serviço, de formas desestruturadas e com alta fricção. Quando eu vejo isso, eu me apaixono. Eu também. Porque isso aí, para mim... Você matou a charada, cara. Existe um problema que muitas pessoas resolvem de forma desestruturada e não tem nada com processo escalável em torno disso. Isso aqui, eu acho que se você pegar essas informações, é impossível você não prosperar. Desenhe e escreve isso, ponha com o ChatGPT, começa a colocar no seu centro de visão isso todos os dias, isso precisa te incomodar todos os dias, ao ponto que você prospere, e quando você prosperar, você vai lá na rede social do Marcos, da House, do Felipe, na minha rede social e fala gratidão, consegui prosperar, a missão do Isso Não É Óbvio foi alcançada. Eu queria compartilhar um pouco, que você estava numa sala que eu não sabia quem você era, aquele momento, quando o Felipe me fez a proposta de ser sócio, a gente não chegou, isso não é óbvio, né? O Felipe me ligou e falou, cara, eu te conheço, você não me conhece, eu gostaria de te oferecer um pedaço da minha empresa. Eu falei, fala mais. Ele foi me contando a história da Hauser, e aí ele me trouxe uma condição. Eu falei, cara, essa condição pra mim não é o que eu quero, não é o que tá no meu coração. Eu falei, pra mim funciona assim. Ele falou, vamos falando. Ele continuou me chamando, me pediu alguns conselhos. Eu fui o mais genuíno possível. Empurrei ele, inclusive, para direção para outros empresários, de tanta alegria que eu senti quando eu vi o Felipe e a Hauser por consequência. Só que eu falei para ele, irmão, independente de eu ser o sócio, eu vou falar da Hauser. Aonde eu tiver, eu vou falar. E eu falei em grandes palcos, falei da minha rede social, falei em vários lugares, inclusive numa sala com um bilionário, onde o Marcos faz parte dessa empresa. O Marcos já faz parte de uma empresa que tem valuation de bilhão. Então, além da Hauser, ele faz parte de uma outra empresa que vale bilhão e vai ser sócio da Sócio da AI, não tem negociação. Eu não aceito isso dos dois, estão dentro do nosso ecossistema de inteligência artificial. E lá o Marcos estava lá e eu queria que você contasse isso, porque o Marcos estava só anotando, eu 3 horas falando, eu queria que você compartilhasse isso. Bom, eu tenho um hábito de anotar, né? Inclusive eu estou sentindo falta aqui do meu... E eu prefiro, por uma questão de conceito, anotar em papel, embora seja altamente tecnológico, sensoriado por relógio, por pulseira, por anel, enfim, todos conectados, mas o papel e a caneta eu gosto. É um hábito, é um hobby quase. E eu anoto e aquilo me ajuda bastante. E aí quando você veio nos visitar, eu só conhecia você pela mídia e do seu trabalho, mas de repente você estava ali na sala e você começou a contar a sua história. E eu estava anotando a sua história, que eu tenho até hoje e leio, isso que é o bom que eu anoto. Então eu lendo a sua história, de como foi o seu começo, você explicou toda a sua jornada, e eu estava anotando aquilo. Aí, de repente, você começa a falar sobre a Hauser. Eu falei, bom, ele vai falar talvez uma coisa aqui ou ali. E falou, porque eu estive conversando com as pessoas, o Uber da construção, né, que nós somos chamados de Uber da construção por causa do movimento que a gente faz. E eu ouvindo ali e tal, e o meu sócio lá também ouvindo,
E só você não sabia? E Isso aí- não é óbvio. Isso não é óbvio. E aí eu ali, e ele ouvindo também, eu falei, bom, ele vai ter que interromper o Paulo em algum momento e falar, olha, não, só, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o Paulo explicando que era uma empresa ótima, que era incrível, e ele viu o modelo de negócio, chamou especialistas que analisaram o business plan, e que ele conheceu o founder, conheceu o CEO, e aí o CEO contratou um CFO, e esse CFO construiu um plano de negócio que para de pé, que é um melhor plano de negócio que eu já vi, e os caras que eu chamei para verificar também validaram tudo. Aí eu pensei, vou sair da sala, vou pedir licença, vou falar que eu estou impedido de continuar aqui, né? Porque eu era o CFO. Então eu falei, agora eu vou sair. De repente, então, o Renato fala, não, Paulo, mas você sabe quem é o CFO? Eu falei, não sei o nome dele. Aí ele falou assim, é esse que está sentado aí. Aí você falou, que legal, tal. Eu falei, "Pois que bom que você gostou, né? Mas o fato é que depois realmente eu saí da reunião, eu já tinha ouvido você falar da Hauser em New York, o Felipe estava lá, a gente não sabia, e aí eu liguei pro Felipe e falei, Felipe, é o seguinte, o Paulo, ele já é o sócio da Hauser, a gente só não oficializou, porque ele estava num lugar sem saber quem eu era e falou sobre a Hauser como um founder. E você já tinha ido a New York e visto o Paulo falando isso para, sei lá, 3, 4 mil pessoas sobre a Hauser. Então eu falo assim, verifica o que falta para ele estar aqui, porque ele já é. Então a Hauser foi do Paulo, antes do Paulo ser da Hauser. Vamos falar assim, isso foi uma coisa muito inusitada, foi uma saia justa aí, mas que bom que eram boas palavras, também se fosse um feedback mais difícil de ouvir também, seria ótimo. Mas eu não sabia se eu continuava na sala ou se eu saía, porque é como se eu não tivesse presente eles falando a respeito daquilo. Então foi muito Ou seja, diferente. tenha empresas que você admira e que você possa falar delas, independente dela ser sua. Trate as coisas com tanto pertencimento que um dia chega no ouvido do founder dizendo você precisa oficializar essa sociedade que já existe. Muitas vezes a gente está numa bolha, sozinho, falando só de nós, só da nossa dor, só do nosso problema, murmurando, e aí a gente não sabe porque a gente não prospera. A prosperidade, ela começa de dentro para fora, e tudo isso está dentro da sua mentalidade. Se mova não só na sua direção, mas seja tão farto que você fale bem dos outros, ao ponto que esses outros escutem de você, independente se eles vão escutar ou não. Uma hora chega, e esse é o resultado que eu queria entregar para vocês. Eu gostaria de ficar aqui mais uma hora falando com vocês. Queria agradecer a plateia que está aqui, uma salva de palmas para a plateia que está aqui. Felipe, mensagem final, irmão. Primeiro eu queria te agradecer pelo tempo que está aqui. Marcos, meu amigo, que eu considero independente da sociedade, independente de tudo. Dá para ser sócio esse amigo, né? Meu Deus do céu, muito, muito, muito. Quando tem organização e preparação. A gente realmente participa da vida juntos. Legal. Não é tão somente do dia a dia. A gente se ajuda, a gente se abraça, a gente chora junto. Então acho que é muito legal. E te agradeço por esse momento daqui. E também um agradecimento especial para minha esposa, minha família. Acho que isso também, como você falou, eu queria ter tido aquele tempo, mas passou um pouquinho, agora eu vou falar agora. Acho que nunca é para a gente falar sempre delas, ela me apoia sempre. Nós estamos nós 4, com uma cachorrinha, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Ela me apoia em tudo, ela está sempre comigo, ela que segura todo o rojão de casa. Ela é a principal sócia da Hauser, eu gostaria de dizer isso. Então, agradeço, amor, beijo para você, te amo. Isso mesmo. E eu queria convidar todos aqui, inclusive, a Hauser, ela tem não tão somente um propósito empresarial e de transformação e de Uber da construção e tudo mais, como a gente tem falado, mas ela tem um propósito muito forte humanitário. Eu, como sou cristão, tenho um prazer de falar disso, uma honra de falar disso o tempo todo. Eu também. E a House, ela tem um propósito de tudo que a gente faz, a gente reverte isso para a comunidade. E nós temos um programa humanitário, inclusive através da nossa igreja, uma missão que nós fazemos no Haiti. Queria convidar todos a verificar isso aqui. Nós temos um programa nosso, que é o nosso subscription, que chama-se Hauser Care, e que é para os homeowners, qualquer um pode comprar, que é justamente para assessorar tudo dentro da casa, né? Então, assim, como handyman, na instalação de uma cortina, instalação de uma televisão, que você pagaria
talvez $200, $300 para fazer cada evento que você vai lá, a Hauser faz isso de uma forma muito interessante, que cobra-se $134 no ano para você fazer ter 3 vezes para ir na sua casa para uma emergência, para uma assistência, algo do tipo. Tudo que a gente faz ali, todas essas vendas, parte dela vai para a gente colocar crianças no Haiti para estudarem. Tá? Então, chama-se Vida Missions, o qual a gente faz. Eu queria pôr isso aqui como evidência, porque é muito forte para mim, queima no meu coração. Eu não queria deixar que isso passasse esse nosso momento incrível. Então, quem quiser saber um pouco mais, nos procure no direct. Paulo, Marcos, eu, Felipe, ou qualquer pessoa da Hauser vai ter um prazer de ajudar. Demais. Vamos separar isso em 4 caixas? Por favor. Primeiro caixa. Se você é investidor e quer fazer parte da Hauser, a gente está de portas abertas para te mostrar o plano de negócio, para a gente discutir uma possibilidade de você fazer parte futura. Porque uma empresa ela tem capacidade de receber smart money e money o tempo todo. Então eu quero te convidar, se você é investidor, a conhecer o projeto Hauser. Se você é empresário e quer entender o modelo de negócio, também quero te convidar para aproximar e entender o modelo por detrás do jogo, a estrutura, a espinha dorsal. Terceiro pilar que eu quero trazer, se você quer fazer parte da caridade que a Hauser faz, ajuda humanitária, eu também quero te convidar. E quarto, se você é um consumidor, está aqui na Flórida, precisa de algum tipo de reparação de calha, telhado, pintura, hidráulica, elétrica, tem uma série de serviços que estão disponíveis para você. Eu queria te convidar para poder entrar no Hauser.com e poder consumir os nossos produtos. Não faz sentido estar aqui, não é óbvio, e não falar do nosso produto e não vender. Claro. Né? O Felipe está ali com a camisa da Hauser, com a garrafinha da Hauser, isso é mente startup, eu estou aqui com a caneca do Isso Não É Óbvio. Eu estou mentorando agora jovens, né, o Future Founders. Quero te convidar para entrar lá, futurefounders.com. O Future Founders são, futurefounders.info, .site. futurefounders.site. Vou deixar aqui na descrição. São jovens de 14 a 17 anos. Eu fiz um moletom. Cara, o que os jovens fizeram? A gente pode montar uma marca de roupa? Está montando uma marca de roupa agora com os Future Founders. Legal. Eu tô apaixonado. Legal. Vocês que são meus Future Founders, beijo no coração de vocês. Eu tô apaixonado pelos Future Founders. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tão rápido deles e me conectar tão rápido. Eu falo com eles como a gente tá falando aqui. Eu não precisei reduzir tanto o nível de consciência para falar com eles. A mente deles está pegando com uma velocidade tremenda. Eu vou ser sócio dessa molecada. Quero te convidar para conhecer também. Marcos, mensagem final. Já que você falou de Future Founders, eu acho que o empresário, o empreendedor tem que estudar. Então, assim, não estudar naquele sentido antigo, estudar todo dia. Você pode estudar no YouTube, pode estudar num curso que você compre, numa mentoria, mas não deixe de estudar, não deixe de buscar conhecimento. Porque hoje, não sei se vocês viram, há 2 semanas atrás, a Bolsa New York perdeu $1 trilhão porque o Anthropic liberou uma funcionalidade para lawyers. Então, as empresas que faziam software para lawyers, somadas todas em perda de valor de mercado, baixaram $1 tri na bolsa inteira de dólares. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, eles estavam preocupados? Talvez. Estão estudando? Certamente. O fato se nós não estudarmos hoje todos os dias, nós podemos ter uma surpresa que não é tão boa assim. As coisas estão mudando bastante, sobretudo nos últimos 3, 4 meses. Então, os jovens que estão ali no processo, que eles possam se reaproximar do estudo constante, mas não naquele que a gente achava que era chato, mas com um novo estilo de vida. Porque o empresário que não está estudando hoje, ele está em um risco extremamente alto. Essa é a minha mensagem final, embora possa soar... Como eu sou professor de pós-graduação há muitos anos, pode parecer, essa é coisa do professor. Não, mas não é daquele estudo que eu estou falando, nem é daquele. Eu estou falando de você com os seus meios, sem você gastar dinheiro, só escolher o conteúdo que você vê na web e você vai estudar de graça na web, mas não deixe de ver, não deixe de entender quais são os impactos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos em cima do segmento que você está. Essa seria a minha mensagem final. Acho que tem muita coisa aí. O empresário, ele tem um quadro dos sonhos, né? Ele tem que ter um quadro de sonhos bem definido. E o primeiro tópico do quadro de sonhos tem que ser o desenvolvimento mental dele. É o que a gente falou aqui na chamada desse programa. As pessoas precisam amar mais o seu desenvolvimento do que os seus resultados. Os seus resultados é a qualidade da sua própria transformação. Quem que eu preciso me tornar para acessar o que eu preciso acessar? As pessoas querem resultado a qualquer custo, sobre emergência, desespero. Eu entendo que às vezes a água bate. E a água já bateu, e eu me movi quando eu tinha 19 anos de idade, porque a água bateu na bunda forte. E a questão a gente não foi educado para se preparar
para antecipar os resultados. O que você está falando aqui é brilhante, genial. Obrigado por essa mensagem, vai ajudar milhares de pessoas. Deus te abençoe. Irmão, Deus te abençoe. Isso não é óbvio, transformando pessoas, levando legado, criando uma atmosfera única. Beijo, sucesso. Obrigado, galera. Valeu!